Nós sabemos que no mundo em que vivemos hoje existe muita confusão religiosa. Essa confusão religiosa não é causada por Deus nem pela Bíblia, é causada pelos homens, pela maneira como as pessoas interpretam a Bíblia, a hermenêutica de cada igreja. Você conhece a Igreja Evangélica Luterana do Brasil? Você sabe o que ela ensina? Seu jeito, sua postura, sua prática? Pois eu quero convidar você hoje para conversarmos um pouquinho sobre isso. Para conhecer a Igreja Luterana e, em especial, sobre a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, conhecida pela sigla IELB. Se você tiver alguma dúvida, ficou alguma pergunta ou tem algum tema que você gostaria que a gente falasse, deixa o seu comentário aqui debaixo desse vídeo que a gente vai estar respondendo para você ou anotando a sua ideia aí para vídeos futuros. A Igreja Luterana surgiu a partir do movimento da Reforma, que tem sua data inicial em 1517 com o padre alemão Martinho Lutero. Ele serviu como padre por anos e ao longo do seu serviço ele foi descobrindo pontos importantes na vida da igreja. E aí então alguns movimentos foram acontecendo e desse movimento surgiu o luteranismo dentro do cristianismo e muito presente em todo o mundo. Importante ser dito que Martinho Lutero nunca desejou fundar uma nova igreja. Não mesmo. Nem nunca desejou dar o nome dele para essa igreja, para esse movimento. Ele nasceu num lar católico, dentro de uma igreja católica, orientado por pais católicos que eram bastante rígidos na educação dos seus filhos, e ele se tornou, por causa de coisas que aconteceram na vida dele, queria ser um advogado por causa do pai, mas ele acabou se tornando um sacerdote. E com o tempo, no seu pastorado como padre, ao ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, ali dando aula na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero descobriu que a igreja tinha se afastado de alguns pontos importantes, de algumas verdades dessa palavra de Deus e tinha criado algumas doutrinas que não estavam de acordo. E Lutero, olhando para essas coisas, a estrutura também do papado, que foi um dos grandes pontos assim de divergência em que Lutero trabalhou o seu raciocínio. Para Lutero a igreja não é uma hierarquia, onde tem um líder que por direito divino fala e não pode errar jamais nas coisas que ele fala, ele é infalível da sua cadeira. Ele não concordou com isso. Ele resgatou o conceito da igreja, igreja povo, igreja congregação e não igreja hierarquia. Então são assim coisas que foram levando o reformador, à medida que ele ia descobrindo, a chamar a igreja para conversar. Olha, precisamos trabalhar isso porque isso não está legal. Mas quando ele afixou as teses na porta da igreja de Wittenberg, o que aconteceu? A igreja não aceitou esse diálogo. Pelo contrário, procuraram suprimir a sua voz, procuraram levar ele a concílios, a reuniões, pedir para ele parar de falar, se retratar, queimar os seus livros e pronto, ele seguiria sendo padre. Mas Lutero não aceitou essa imposição da igreja. A igreja católica excomungou Lutero, porque ele não se retratou, ele não abandonou seus escritos, a sua convicção, que ele descobriu pela palavra de Deus em Romanos, que o ser humano é justificado pela fé. Essa fé, ela nos é dada pela graça de Deus em Cristo Jesus, e nada do que nós fazemos pode concorrer para a nossa salvação, ela é obra exclusiva de Deus. Toda a nossa vida a partir dessa fé, ela é bênção, ela é graça, ela é dádiva, e nós vivemos em gratidão a Deus, servindo a Deus com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Como então ele foi expulso da igreja, excomungado, ele teve que fugir, que se esconder por um certo momento. Enquanto ele se escondeu, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Foi um trabalho muito importante que unificou toda a Alemanha depois de Lutero, inclusive essa tradução da Bíblia para o alemão. E importante também a gente lembrar que Martinho Lutero, ele não deu o nome dele para a igreja e falou: por favor, não usem o meu nome, não sou digno disso. Mas os que seguiam Lutero foram sendo chamados de luteranos, e aí não tem jeito, aí colou, e ficou na história. E nós usamos o nome de igreja luterana, porque foi aquele costume que se ficou, mas na igreja luterana, para nós, Lutero não é uma pessoa com autoridade infalível, não é um santo a quem nós
rogamos. Lutero foi um servo de Deus, um grande servo de Deus. Ele se sentia muito pequeno, mas olhando hoje para trás da história, ele foi um grande servo de Deus, um mensageiro, um dos anjos de Deus, chamado para restaurar o Evangelho na Igreja de Deus. Nós, como cristãos, nos chamamos de luteranos em gratidão a Deus por este homem que ele despertou e que nos reconduziu de volta a Cristo Jesus. Mas depois de Lutero surgiram muitos outros reformadores que divergiram dele em algumas partes. Uns diziam: Lutero não reformou a igreja direito, lá se usa batina, a igreja é muito parecida com a igreja católica, ele ficou no meio do caminho, vamos levar esse negócio até as últimas consequências. Surgiu o Karl Stad lá depois tentando derrubar todos os ícones da igreja, quebrar tudo, nada que é católico presta, está tudo no inferno. Não, Lutero disse não, vamos com calma. A Igreja Católica, ela tem as suas divergências, tem os seus ensinos que se desviou, mas ela é uma igreja cristã, que precisa passar por uma transformação, para retirar estas coisas e voltar à essência, que é Cristo Jesus na sua vida. Então esses reformadores se distanciaram de Lutero. Em vários pontos, nós temos pontos divergentes, não vamos entrar nisso aqui agora. E aí então surgiram outras igrejas reformadas. E hoje em dia nós ainda encontramos uma diversidade delas. Então, assim, o luteranismo ele segue nesse universo de igrejas cristãs. Eu penso assim, que historicamente o luteranismo está situado historicamente no meio e teologicamente também no meio. No meu entendimento e interpretação, ele é um ponto de equilíbrio histórico e doutrinário, porque o luteranismo traz dentro de si o melhor de dois mundos cristãos. Ele tem a essência da palavra de Deus, que ele traz o Evangelho na sua pureza e simplicidade, sem pretender colocar a razão humana para interpretar aquilo que nós não entendemos. Olhando sempre para a cruz de Cristo, a teologia da cruz é muito forte dentro da igreja luterana, e não a teologia da glória, aquela que prega: eu sou filho do rei, eu só tenho que andar de avião, e eu determino, e aquela coisa toda. A gente fala muito oba-oba, teologia da glória, oba-oba, porque é meio que assim, foge um pouco da centralidade da cruz de Cristo, que fala que o cristão que abraça Jesus, ele vai receber nesse mundo também da mesma cruz de Jesus, às vezes perseguições, sofrimentos, angústias, por causa do nome de Jesus, mas com a certeza da salvação, da vida eterna. A nossa glória não é nesse mundo, a nossa glória é com Deus na eternidade. Aqui nesse mundo a gente pode esperar tudo, está preparado para tudo, assim como Jesus enfrentou, mas Jesus enfrentou e venceu por cada um de nós. Isso é maravilhoso. Não é verdade? Nossa, isso é maravilhoso. Esse é o ensino principal da igreja cristã, a mensagem da cruz. Por isso mesmo, nós dizemos que nós, como igreja luterana, não somos igreja perfeita. Não. Na verdade, gente, não existe uma igreja perfeita enquanto organização, instituição. Nós ainda somos pecadores, estamos no mundo, vivemos na carne. O luteranismo tem uma frase que explica que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Trazemos o pecado porque o batismo não acaba com o pecado na minha vida, ele me perdoa do pecado, é diferente, mas o querer fazer o bem que Paulo fala, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço, é porque o pecado ainda está presente na minha vida como cristão, na minha essência, no meu ser. Mas eu sou perdoado por Jesus, sou um pecador perdoado. Isso então muda tudo na nossa vida. Nós não somos perfeitos. Aqui na igreja luterana, seja em Caramuru, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você não vai encontrar gente perfeita. Se você falar: eu vou lá na igreja luterana porque lá eles são perfeitos, não se engane não. Aqui nós temos pessoas pecadoras, todos somos pecadores, que necessitam da graça de Deus. Eu, como pastor, me tornei um exemplo para os outros. Mas espera aí, que tipo de exemplo? Eu descobri pela palavra de Deus que o grande exemplo que eu posso dar como pastor é exemplo de dependência da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, do perdão de Deus revelado na cruz de Cristo para mim, para você e para o mundo inteiro.
Então, aqui na Igreja Luterana, se você quer vir para cá, quer conhecer, olha, vem sim. Vem, porque aqui é um lugar de gente que nem você, de gente que é pecador, de gente que é fraco, de gente que tem problema, porém, pecadores que fortalecem a sua fé na palavra de Deus e que têm a certeza que são perdoados, que são amados por Deus. E isso muda tudo. Isso dá força para a gente lutar contra o pecado, lutar contra o erro, viver uma vida também na santidade que Deus nos dá, que Ele nos concede pela Sua palavra, persistir no caminho da salvação, da vida eterna, se envolver com outros iguais no testemunho da palavra de Deus. Isso é muito bonito, gente. A igreja, gente, é um espaço maravilhoso, tá? Quando a gente compreende essa dimensão, esse tamanho do ser igreja, somos todos famintos, necessitados, que recebem o cuidado de Deus. E esse cuidado de Deus une a mim e a você, une a todos os filhos e filhas de Deus. Então eu repito para você, Igreja Luterana não é igreja perfeita. Nós estamos em meio a fraquezas, mas o que nós procuramos fazer com a igreja, nas nossas doutrinas e na nossa prática, é fazer sobressair unicamente a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, porque só ela nos apresenta Cristo, só ela nos leva a Cristo, e só Cristo liberta o meu coração. Então aqui nós fazemos sobressair a palavra de Deus e a fé em Jesus como o único meio para a sua salvação, para a minha e para o mundo inteiro. Nesse sentido, a Igreja Luterana não traz também doutrinas novas. Nosso compromisso é com a palavra de Deus, é com a Bíblia. Lutero foi resgatar o ensino bíblico, o ensino apostólico, que nós continuamos a ensinar até o dia de hoje. Aceitamos a palavra de Deus como única norma e regra de fé e de vida para a nossa vida cristã. E como é que alguém se torna membro na Igreja Luterana? Olha, na Igreja Luterana nós não rebatizamos quem já é batizado. Não importa qual igreja cristã que ela foi batizada, católica ou evangélica. Nós aceitamos o batismo cristão porque para nós a validade do batismo não está no batizador, nem no nome da igreja, mas está no elemento usado e no mandamento de Jesus Cristo. Então nós não rebatizamos, só batizamos quem não foi batizado. Para se tornar membro da igreja é através do batismo. Batizamos quem não foi batizado, adultos ou crianças, não importa. Aqueles que já foram batizados fora e que vêm para a nossa igreja, para se tornar membros aqui, eles estudam a palavra de Deus para ver o que nós ensinamos. Se eles concordam com isso, se eles creem assim, então eles são recebidos numa cerimônia simples no culto. E ali então eles se tornam membros da igreja, não precisa ser rebatizado, se já foi batizado. É tudo muito simples, mas muito bonito, muito emocionante. Se você deseja conhecer mais a igreja para essa finalidade, você pode entrar em contato com a gente aqui também, através da internet. Temos a página IELB Congregação IELB Cristo Redentor, que é da paróquia Cristo Redentor de Caramuru, e na internet você digita IELB, você encontra igrejas em todo o Brasil, ou entre em contato com a gente que a gente também passa informação para você, tá certo? Aqui em Santa Maria, nossa congregação fica na rua Arthur Lemke, 474, na saída de Caramuru, em direção ao IFES. Então você pode também, se deseja nos visitar, você que é de Santa Maria, que mora aqui na região de Caramuru, que viu esse vídeo, quiser nos visitar, pode entrar em contato com a gente, que a gente está passando para você também os nossos horários de culto e de programação.